Oi pessoal, tudo bem? Minoru da Aquática Brasil, mais uma vez aqui no nosso canal. E hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, nós vamos remontar esse aquário. Voltando aqui pessoal, então, esse aquário aqui ele já estava montado faz uns 10 anos mais ou menos. E pela idade, pela quantidade de sedimentos e de detritos que juntou no substrato, ficou muito difícil da gente regular os parâmetros novamente. Então nós chegamos à conclusão que seria melhor remontar. Então agora nós vamos montar um aquário plantado, de baixa demanda, low tech, né? Com plantas mais fáceis, mais simples de fazer a manutenção. Vamos colocar uns peixinhos aqui legais, uns tetrinhas, alguma coisa bem bacana, e uns camarõezinhos também, tá bom? Então aqui durante o processo a gente vai dando as explicações de passo a passo o que a gente fez. Então pessoal, ó, o que tinha acontecido? A gente tinha um aquário aqui que estava bem sujo, né? Bem antigo, já não tinha mais jeito. Então eu tirei todo o substrato velho, né? A gente descartou ele, tiramos toda a água, os peixes a gente deixou num aquário à parte para depois a gente usar em outras montagens, né? E lavei com cloro porque tinha um pouco de cianobactérias aqui por baixo. Na hora que eu fui tirando o substrato, eu fui percebendo que tinha cianobactérias. Então nós pegamos e limpamos ele direitinho e colocamos um pouco de cloro, né, para matar as bactérias. Então, para neutralizar o cloro dessa limpeza, a gente vai usar aqui o ProDbil Chloral Reset para neutralizar o cloro e não ter nenhum problema com a montagem. Nossa senhora, que embalagem é essa? Bom pessoal, então ó, eu vou ensinar vocês a usarem aqui o Chloral Reset. A gente pega, como não tem água aqui dentro, só tem um pouquinho, a gente vai precisar só de uma ampolinha desse aqui, tá? A gente vem aqui, quebra, sem querer eu quebrei aqui, tá bom, tá? E derrama o conteúdo aqui dentro dessa água aqui. O que vai acontecer? O cloro que está aqui vai ser neutralizado. Bom pessoal, agora eu vou começar a fazer a montagem do aquário propriamente dita, né? A gente selecionou aqui vários itens para fazer o hardscape, né? Que vamos ter várias raízes e a gente tem aqui nossas linhas de rochas que a gente importa, né? Então a gente tem uma variedade bem grande de raízes e de rochas que dá para a gente usar no hardscape. E a gente também vai usar nosso substrato da ProDbil, AquaGrowth, para fazer a base para onde as plantas vão crescer. Bom pessoal, agora uma nova fase aqui do nosso aquário. Eu estou encaixando as raízes negras da Maxi aqui para a gente conseguir fazer um hardscape, né? Uma dica importante que eu dou para vocês é que é muito difícil a gente achar uma única raiz que se encaixe perfeitamente no aquário. Então a gente sempre pode pegar e fazer composições, ó, juntar modelos diferentes de raízes, ou ter sempre uma boa quantidade de raízes para a gente poder colocar e ir encaixando elas para formar o nosso hardscape, né, o layout do aquário. Tá, às vezes tem que encaixar uma forma assim para a gente encaixar ela num ângulo bom e aí ela ficar um estilo mais harmônico, assim, parecendo que é como se fosse um pedaço da natureza, né? Deixar ele da maneira mais natural possível, seguindo a orientação do nosso mestre, o Takashi Amano, que inventou esse tipo de aquário. Eu vou seguir mais ou menos nessa linha aqui e agora eu vou começar, depois de encaixar as raízes, eu vou começar a encaixar as rochas também, tá? A rocha aqui não é obrigatório a gente misturar os dois elementos, a gente pode fazer aquário só com raízes ou só com rochas, tá? Mas nesse daqui eu vou optar por fazer um modelo misto.
Bom, agora mais um passo. Eu já decidi mais ou menos como que vão ficar as raízes dentro do aquário, né? Essa aqui ainda não é... Eu vou mudar um pouquinho o ângulo delas, mas para eu conseguir fixar ela no local, eu vou começar a já colocar o nosso substrato. Então eu vou pegar e vou colocando nos cantinhos, né? Em alguns lugares, para fazer a base das raízes. Fica meio bagunçado aqui, mas depois a gente passa um pincel, uma vassourinha, aí vai ficando melhor. Tá bom? No começo fica meio caótico a visão, mas depois a gente vai ajeitando aos pouquinhos. Bom, pessoal, aqui uma dica para quem está começando agora no aquapaisagismo. Quando a gente compra essas raízes, como elas às vezes são novas, elas estão muito secas e pode ser que elas boiem. Então eu fiz uma base com pedras aqui, né? E deixei elas apoiadas na pedra para evitar que boie. Mas como eu tenho uns pedacinhos aqui que elas são soltos, né? Esse daqui pode ser que ele, quando encher de água, ele comece a boiar. Então o que a gente faz? Tem um truquezinho aí dos aquapaisagistas, a gente pega e coloca cola, super cola, né? Que é uma cola simples, barata, fácil da gente usar, né? Pega, coloca umas gotinhas de cola aqui. Para dar um contato melhor, eu coloco uns pedacinhos de papel higiênico. Aí ele vai colando, né? Na posição certa, ó. Vai evitar duas coisas, de perder o posicionamento no layout, né? E também vai manter ele dentro da água, não vai boiar. Essa cola aqui em gel, ela é muito boa para segurar no lugar. Eu tenho aqui meus pedacinhos de papel higiênico e eu vou colocando eles aqui para fixar melhor, para segurar melhor, tá? Dá uma melecadinha no dedo e tal, mas lavando depois com água morna ele vai saindo, não tem problema. Vai ficar seguro, vai ficar bem seguro no lugar e não vai boiar.
um detalhe, o aquapaisagismo é uma coisa muito detalhista. A gente vai pegar e vai olhar, nossa, mas o papel higiênico ali, a cola fica meio branca, né? Então, a gente tem um truquezinho, pega uns grãozinhos de substrato e joga aqui por cima, ó, do local onde a gente colou. Aí quando secar, vai ficar marrom e não vai aparecer o papel higiênico, certo? Fica bem disfarçado, bonitinho e não vai ficar feio. Olha lá, tá vendo? Eu até encostei aqui sem querer e ele já ficou bem fixo, já não vai boiar mais. Bom, pessoal, depois de muitas tentativas, eu acho que eu consegui fazer mais ou menos o layout que vai ficar, o hardscape que eu vou deixar aqui no aquário. E eu tenho uma preocupação grande aqui, porque como é dentro do escritório, a gente não tem tempo assim, de ficar todos os dias mexendo nele, então nós vamos ter que fazer alguma coisa um pouco mais simples e fácil de manter o aquário. Então eu estou decidindo deixar mais ou menos nesse formato. E agora eu vou lá na nossa estufa trazer as plantas para a gente colocar elas e começar a plantar. Bom, pessoal, agora vamos para a próxima fase aqui da nossa remontagem do nosso aquário aqui do escritório, né? E eu já coloquei todo o hardscape, né? Nós fizemos todo o layout como vai ficar, das madeiras e das rochas, né? Coloquei o substrato, não tem muito segredo, é só ir derramando ele e preenchendo todos os espaços, né?
mas aí a gente vê que fica uma superfície meio irregular. Então, por isso que a Ropar traz essa ferramenta aqui, Sand Flattener, né? É um nome meio complicado, mas é uma espátula para a gente alinhar todo o substrato, para deixar ele bem alinhado, é mais fácil, tá? Ele fica bem plano aqui, ó. A gente pega e arruma o substrato para ele ficar mais homogêneo aqui. E ficar já no formato definitivo que a gente vai ficar na montagem, tá? Aqui a gente tem várias ferramentas para fazer o plantio, tá? Esse aqui é o Sand Flattener para ajustar o substrato. Temos a Ropar também traz esses dois modelos de tesoura, que é o modelo curvo e o reto. A gente tem situações que é melhor usar o modelo curvo e tem outras situações que é melhor usar o modelo reto. Então, eu tenho os dois aqui para um cantinho mais difícil, ou se não uma poda num cantinho mais difícil, ou num lugar mais alto, mais baixo. Aí, de acordo com a situação, a gente escolhe o melhor modelo para ser usado no momento, tá? Bom, além das tesouras, uma outra ferramenta muito útil para a gente no aquário plantado é ter essas pinças. A Ista traz essa pinça aqui, modelo curvo, que tem o bico bem fininho. Ela é muito legal para plantar carpete ou os cantinhos mais difíceis de alcançar, tá? É muito boa. Tem também o modelo reto. Hoje eu vou usar essa curva aqui. Eu não vou ter nenhum tipo de carpete aqui nesse aquário, porque ele é um pouquinho mais trabalhoso e como é no escritório nosso aqui, não vai ter tempo para ficar todos os dias cuidando de um carpete. Então nós escolhemos usar algumas plantas um pouquinho mais fáceis de cuidar, tá? Ó, a planta de mais destaque que a gente vai colocar é a Bolbites. Ela é, assim, a gente pode dizer, grosso modo, que ela parece uma samambaia, tá? Ela é uma planta muito fácil de cuidar, ela não precisa obrigatoriamente do CO2, mas se a gente colocar o gás carbônico, injetar o gás carbônico dentro do aquário, o crescimento e as cores e o tamanho da planta vai mudar bastante. Ele vai ficar bem mais bonito com o CO2 do que sem o CO2, tá? Eu tenho essa planta aqui que eu já tinha lá de um aquário meu antigo, que eu vou usar ela já no modelo mais que já está mais ou menos no formato definitivo, né? Então, como eu já trouxe ele aqui, fica mais fácil da gente pegar e montar, porque eu vou pegar e vou colocar ele aqui, ó, né? E pronto, já está plantado, já está no formato que eu mais ou menos desejo, que ele vai formar uma moita aqui, né? Então facilita bastante eu ter já algumas plantas já mais desenvolvidas e já colocar elas direto no aquário. Para os outros cantinhos eu tenho mais outras mudinhas, né? Menores, que eu vou colocar elas nos troncos, eu vou prender elas nos troncos, daqui a pouco eu vou ensinar como é que eu faço, tá? Uma outra planta que eu vou usar chama-se Microzorum Nero. Ela é uma Microzorum muito parecida com as Microzoras normais que a gente aparece por aí, mas ela tem as folhas um pouquinho mais finas, tá? E como é um aquário de menor porte, eu uso a planta com a folha mais fina, ela dá uma impressão melhor, tá? Ela fica um formato que combina mais com o aquário. E a última plantinha que eu vou usar se chama Anúbia, tá? Essa daqui é a Anúbia Nana. A gente tem aqui para vender na Aquática Brasil, a Anúbia Nana. A gente vai usar essa aqui porque ela também não fica muito grande o tamanho das folhas, então fica no tamanho certinho. Ela vai se desenvolver, ela vai continuar com esse tamanho de folha e vai se desenvolver e vai durar por muito tempo aqui no aquário. Também é uma planta muito fácil de cuidar, né? Mas não precisa obrigatoriamente do gás carbônico, mas é o mesmo caso da Bolbites. Se colocar o gás carbônico, o crescimento e as cores da planta melhoram muito. Bom, pessoal, para plantar aqui nesse aquário, essas plantas Bolbites, e o pessoal precisa, elas são plantas que não precisam estar toda inteira enterrada no substrato. Elas são plantas que necessitam que tem uma parte das raízes dela fora do substrato para poder obter nutrientes. É uma parte da fisiologia dela que a gente não tem como
evitar. Então, a maneira tradicional de colocar aqui é amarrar ela no tronco. Tem muitos aquapaisagistas que antes de colocar no aquário já pega e monta o tronco previamente, deixa a planta presa lá, amarrada. Tem gente que usa elástico, linha de pesca, tem várias formas de prender ela. E deixa ela se desenvolvendo antes da montagem. Mas como nós fizemos o layout já com as raízes secas e não cultivamos a planta previamente, a gente vai pegar, eu uso esse método e eu tenho bons resultados, que é pegar e colar a planta com a supercola no lugar que eu achar que vai ter um melhor desenvolvimento. Eu tenho tido bons resultados por muitos anos aí e eu recomendo, é um método que eu recomendo porque ele é fácil, simples de fazer e não prejudica a planta nem o aquário. Tá? Então eu vou fazer aqui para vocês verem eu plantando uma Bolbits. Eu uso a pinça, né, para não coisar. Coloco uma gotinha da supercola aqui, tá? Ela é em gel, então ela facilita bastante o trabalho. Eu vou colocar ela aqui, ó. Eu seguro só um pouquinho e tá pronto. Eu espero alguns segundos, ela vai secar, a cola vai secar e a planta não vai sair boiando, não vai sair dali, não vai prejudicar a raiz dela, porque eu não passei cola na raiz toda. E aí com o tempo ela vai se propagar aqui e vai fazer uma moitinha de Bolbits aqui nessa região. Tá? A Anúbia é a mesma coisa. Tá, ela é uma planta que se eu colocar ela sozinha lá, ela vai boiar. Então eu preciso prender ela de alguma forma. Tá? Pode ser com um barbante, a linha, ou da mesma forma aqui com a supercola. Tá? O resultado é bacaninha. Eu vou colocar ela aqui, ó, onde eu espero que ela tenha um bom desenvolvimento. Ela ficou meio tortinha assim, mas não tem problema. De acordo com conforme a luz vai, com o passar dos dias, a luz atrai as folhas e elas acabam virando direitinho para poder obter a iluminação necessária. Certo? A Microzorum. Eu também vou fazer o mesmo processo. Só uma gotinha, 2 gotinhas, vem, do gel. Coloca ela no lugar. Também a mesma coisa, ela ficou numa posição meio diferente, mas a luz atrai a folha da planta e em poucos dias ela fica na posição correta. Tá? Então eu vou acabar de plantar aqui e depois a gente volta com o resultado final.
Bom, pessoal, agora eu acabei de fazer o plantio de todas as plantas aqui. Agora fica um pouco caótico assim na logo que planta, mas quando eu colocar a água e encher, e depois de alguns dias ele vai começar, as plantas começam a colocar as folhas na direção da luz e dá uma melhorada no visual, tá bom? Isso aí é um processo que a gente não tem como evitar. Então agora eu vou falar um pouco dos equipamentos que a gente vai usar aqui para manter o aquário. Em primeiro lugar, o mais importante para as plantas é a luminária, que a gente vai colocar esse aqui esse modelo aqui da Samsung, né? Ah, tem um outro detalhezinho. Esse aquário aqui, como ele era muito antigo, a gente pegou e tinha esse top filter aqui, né? Como não está mais usando, eu peguei e enchi ele de substrato e coloquei mais muitas mudas aqui de bolbits. Elas vão se desenvolver e vai formar uma moita aqui de bolbits e vai complementar o visual do aquário, tá bom? Esse aqui, para quem tem é desses aquários mais antigos que não está mais usando o top filter, é uma ideia bacana, né? Depois, o segundo equipamento mais importante aqui desse aquário é o nosso cilindro de CO2, gás carbônico, tá? Que a gente precisa injetar aqui para fazer o crescimento das plantas ser mais acelerado e as cores da planta ficam muito melhores também, tá? Ajuda a combater algas, indiretamente ele ajuda a combater algas, né? Porque como ele acelera o crescimento das plantas, elas retiram mais rapidamente nutrientes da água e faz com que elas tenham uma competição, uma vantagem na competição contra as algas, então isso é muito bom, tá? Para a gente injetar a quantidade correta de CO2 no aquário, a gente precisa usar uma válvula reguladora de pressão, né? O cilindro aqui dentro está, o gás carbônico está em alta pressão aqui dentro, então a gente precisa fazer uma regulagem para sair só algumas bolinhas por segundo. Essa válvula aqui da ISTA, ela é muito boa porque esse botãozinho aqui, ele é muito sensível, então um pouquinho que a gente gira, a gente consegue fazer uma regulagem bem fina, assim, de uma bolha por segundo, 2 bolhas por segundo, é bem mais simples. Numa válvula simples mesmo, seria é um processo mais complicado. Esse daqui, ele já como a ISTA é uma empresa que é especializada em fazer equipamentos para aquários plantados, eles já pensaram uma maneira mais fácil de fazer essa regulagem do CO2. Então, ajuda muito ter a válvula específica para aquário plantado, tá? Saindo do cilindro de CO2, saindo da válvula do CO2, a gente precisa saber mais ou menos quantas bolhas de CO2 estão entrando no segundo, para a gente ter uma estimativa da quantidade bruta de CO2 que vai estar dissolvida na água. Então é muito importante a gente ter o conta-bolhas, né, que aqui as bolinhas de CO2 vão saindo e a gente vai ter água aqui, então a gente vai conseguir contar. Aí quando estiver em funcionamento eu vou mostrar para vocês, vai ser mais fácil de entender. Então a gente precisa saber quantas bolinhas de CO2 estão entrando por segundo dentro do aquário para ter uma estimativa correta se a quantidade de CO2 está sendo adequada para as plantas, não está sendo o excesso que mataria os peixes ou muito pouco que não seria o suficiente para as plantas fazerem sua nutrição, tá? Outro equipamento importantíssimo que muitas pessoas esquecem é a válvula anti-retorno. Por que a gente precisa de uma válvula anti-retorno? Uma válvula de regulagem, ela é um equipamento caro e sensível, tá? Quando a gente pega durante a noite e vai interromper o fluxo de gás carbônico, se não tiver a válvula de anti-retorno, a água que está aqui dentro do aquário vai pegar e vai descer, vai voltar aqui pela mangueirinha do CO2 e vai entrar dentro da válvula. Isso aí vai danificar a válvula e não vai ter conserto, porque o equipamento que tem aqui dentro não é muito sensível, não tem como consertar. Então a gente precisa muito colocar a válvula de anti-retorno para evitar qualquer problema, qualquer dano na válvula de regulagem. Depois que passou pela válvula anti-retorno, aí já vai estar dentro do aquário mesmo. Eu vou usar esse modelo aqui da Samsung de difusor de CO2, que eu acho ele muito bonito, funciona muito bem.
Ele dissolve bem as bolhas de oxigênio. Depois que ele estiver funcionando, vocês vão ver, é muito bacana. Ele tem esse cabo mais longo, tá? Que se encaixa direitinho na borda do aquário e evita essa curva aqui, evita que a mangueira do CO2 fique dobrada. É um modelo bem prático, muito bem pensado, um material muito bonito, que funciona muito bem. Vocês vão, quando estiver funcionando, vocês vão ver bem. E depois que a gente injetou todo o CO2 dentro do aquário, a gente vai ter que medir, tem que conferir se está sendo injetada a quantidade correta de CO2 dentro do aquário. Então eu indico muito ter esse teste, não é um teste permanente, é um teste de longa duração de CO2 que diariamente ele vai estar indicando, mostrando aqui, através das cores, de uma tabelinha de cores, se a quantidade de CO2 dentro do aquário está correta, tá? Então, na prática é mais fácil de mostrar para vocês e daqui a pouquinho no próximo vídeo a gente mostra para vocês como é que funciona. Tá bom, pessoal, agora eu vou começar a encher o aquário de água. A gente tem uma fonte de água boa aqui, que é tratada já sem cloro, tudo, mas infelizmente a gente não tem uma torneira aqui próxima, então eu vou ter que trazer tudo em balde e vou encher, balde por balde, eu vou encher com o aquário, mas eu vou mostrar para vocês aí como que é o processo de encher o aquário. Bom, pessoal, aqui o trabalho de plantio e montagem do aquário está terminado. Instalei todos os nossos equipamentos. A gente está usando um canister da Ropar, que ele já tem muitos anos, mas como ele estava funcionando muito bem, sem barulho, filtrando muito bem a água, nós reaproveitamos ele, né? Da parte do CO2 eu instalei o cilindro e aqui eu quero mostrar para vocês uns detalhes importantes aqui para vocês verem como que é montado. O CO2 vem aqui, né? E ele passa aqui primeiro por essa válvula de retorno, que é para evitar que a água vá para dentro da válvula do cilindro, né? E aí depois ele passa aqui pelo conta-bolhas. O conta-bolha aqui é onde a gente controla a quantidade de CO2 que está entrando dentro do aquário. Passando pelo conta-bolhas, ele segue aqui e vai parar aqui no nosso difusor da Samsung. Você pode ver que ele já está funcionando bem, difundindo bastante, dissolvendo o CO2 dentro do aquário. Eu também instalei aqui o nosso teste de CO2. É um teste permanente, não é permanente, é um teste de longa duração, tá? Por enquanto ele está azul, porque acabou de ligar, né? Então daqui a algumas horas esse teste aqui ele vai ficar verde ou amarelo, que é a cor que é necessária para a gente saber se está na quantidade ideal de gás carbônico dentro da água. Se ele continuar azul, aí a gente precisa aumentar um pouco a regulagem do CO2, certo? E agora é aguardar a ciclagem do aquário. Eu vou deixar circular mais um pouco, diminuir a turbação e vou colocar algumas ampolas de startup da ProdBio para acelerar um pouco o trabalho das bactérias. E eu creio que semana que vem já dá para a gente colocar os animais. Tá.
Então aí nós vamos, como esse aquário aqui vai estar montado aqui permanentemente no nosso escritório, nós vamos acompanhar o desenvolvimento deles, tá? Mostrar para vocês como que essas plantas, elas são de desenvolvimento um pouco mais lento, né? Então vai demorar um pouquinho, mas a gente vai conseguir mostrar direitinho como que é o desenvolvimento e como que usar CO2 nas plantas de baixa demanda ajuda bastante e acelera e melhora o crescimento das plantas, certo? Então, pessoal, quero agradecer muito a atenção de vocês. Por favor, dá um like no vídeo para ajudar o nosso canal e siga a Aquática Brasil nas redes sociais.